Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. E no episódio de hoje vamos falar sobre marketing. Hoje estamos aqui com o Silvio Júnior, nosso sócio. Tudo bem, Silvio? Tudo bem. E com um convidado muito especial, Rafael Wagner. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Gutierrez? Tudo ótimo. Hoje nós vamos falar sobre marketing. E daí, Silvio, o que a gente tem para falar sobre marketing? Como é que vai ser? Dá só uma prévia do que tu acha que vai ser o programa de hoje. Eu gosto, dentro da nossa metodologia, a gente trabalha muito com a parte da venda e alta performance. A gente costuma dizer que vendas é o coração da empresa. E eu arrisco dizer que o marketing é o cérebro da empresa. Boa. Então, acredito que hoje a gente vai ser uma tarde muito especial aí pra gente trocar bastante ideias sobre o marketing moderno. Coisa boa. E eu quero conhecer um pouquinho do Rafael aí para a gente entender quem é o Rafael e como é que ele se inseriu no marketing, que é a profissão dele hoje e ele exerce tão bem. Então, Rafael, como é que foi o teu início lá? Onde tu nasceu? Quem são teus pais? Como é que é a tua origem lá? Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e trocar essa ideia com vocês aí, aprender também. Tenho certeza que vai sair muito insight aqui e vai ser muito produtivo. Bom, Gutierrez, eu costumo dizer que eu caí no marketing de paraquedas, eu caí na comunicação de paraquedas. Eu nunca sonhei, como talvez a maioria das pessoas que trabalham com comunicação lá na infância, meu sonho é ser marqueteiro. Cara, ninguém nunca, raramente alguém falou isso, né? Então, lá atrás, quando eu era criança, eu venho de uma família que é humilde, assim, então uma família grande, que é uma família muito unida, a minha avó teve muitos filhos, então eram 6 filhos, e cada um desses filhos tiveram bastante filhos, então nós somos hoje em torno de 15, 16 netos, claro, deve ter famílias maiores, mas nós sempre fomos muito próximos, então é como se eu tivesse ali mais de 10 irmãos, então a gente sempre morou muito perto, então, cara, pensa aquela bagunça, né, aquela disputa, cara, era muito legal, foi uma infância muito divertida, e eu comecei, cara, quando eu comecei a chegar na juventude, E que cidade tu nasceu? Porto Alegre. Porto Alegre, tu é de Porto Porto Alegre. Alegre, sou de Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre, vivi uma vida inteira ali em Porto Alegre. Uhum. E quando eu cheguei na minha juventude, ali saí de casa cedo, briguei com meu pai, aí quis sair de casa, fui morar com um primo, aí passei com 16 anos de idade, saí, aí depois voltei para casa dos pais, aí vi que eu já não tinha mais meu lugar ali. E aí eu comecei, já fui sendo empurrado pela vida, tipo, cara, para ir começar a buscar o meu espaço, assim, né? E eu sempre tive uma vontade de empreender, de ter meu negócio próprio, de construir alguma coisa grande. Até comentei ali no off contigo que eu já estudei relações internacionais, então eu fui para as relações internacionais porque eu tinha aquela coisa de moleque, tipo, eu quero mudar o mundo. Eu quero fazer uma coisa boa pelo mundo, quero fazer alguma diferença que impacte de forma realmente efetiva nas pessoas. Porque a gente passa por aquela fase de se comover, assim, quando é um jovem, de se comover com as coisas mais sociais, assim, passei por uma fase assim, então isso foi muito forte para mim ali 15, 16, 17 anos. Tentei buscar relações internacionais para fazer, fiz alguns semestres, foi muito interessante, e dali até hoje gosto muito de acompanhar política, geopolítica, o que acontece no mundo, história, muitas outras, e todas as áreas que estão à volta disso, né? Filosofia, eu gosto muito de ler livros sobre isso, e essa parte do comportamento humano, que eu sempre gostei de estudar e ler e tentar entender, acho que me ajuda muito quando eu trago hoje para minha profissão na parte de comunicação. Logo ali na frente, eu fui trabalhar no Cachorro Quente do Bigode, quem é de Porto Alegre conhece muito. Fiz Famoso estágio, bigode. antes disso, fiz estágio ainda na Secretaria da Fazenda, né? Fiz estágio no Transurb, e daí quando eu saí do Transurb, eu fui trabalhar no Cachorro Quente do Bigode. Comecei lá, na Zona Sul, era a primeira unidade da franquia da Zona Sul do Cachorro Quente do Bigode, uma rede que muita gente conhece, toda grande de Porto Alegre, né?
comecei como serviços gerais lá. Uhum. Então, comecei limpando privada, limpava a cozinha, lavava a louça no final do dia. Comecei a fazer cachorro-quente, a gente montava cachorro-quente em 13 segundos, imagina. Olha só. Então, foi uma experiência muito legal. Foi uma etapa, assim, de realmente me testar a parte física, assim, e tipo, cara, eu quero isso, eu quero crescer, eu quero fazer uma coisa diferente. Então, ali começou a ter um crescimento, porque em poucos meses eu saí do auxiliar de serviços gerais e eu comecei a aprender muito sobre a parte mais administrativa da loja e eu comecei a mostrar que eu poderia entregar mais na parte administrativa da loja na época. Então, rapidamente comecei a aprender com o sistema da empresa, comecei a entender como que recebia a mercadoria, como que se controlava a mercadoria, como que se seguia o padrão. Naquela época, a rede Cachorro do Bigode estava se tornando franquia e era uma coisa muito nova para eles, então eles tinham uma assessoria muito forte que cobrava aquele padrão, né, para eles. Então, e eu seguia aquilo rigorosamente, cara, de uma forma, tipo, muito exata, assim, eu era até o chato, né, eu me tornei o chato. Então eu saí de auxiliar, me tornei gerente, muito rápido. Fiquei 3 anos no Cachorro Quente do Bigode. Foi uma época muito boa, que a gente vendia muito lá, principalmente no início, imagina. Uma sexta-feira a gente vendia 1.200 pães. Nossa Senhora. Era muito lanche, era muito lanche. Isso ainda eu fazendo cachorro na época. Então, eu olhava a fila, assim, eu lembro, cara, era incrível, porque eu queria muito aquilo, eu queria muito trabalhar ali, fui lá, encontrei aquele espaço lá, e só que, cara, imagina, de noite, sexta-feira de noite, Zona Sul de Porto Alegre, não tinha Cachorro do Bigode lá, o pessoal recém tinha, o pessoal já gostava muito, queria muito aquilo, não tinha lá, e eu olhava, fazendo cachorro, assim, batia 7, 8 horas da noite, eu olhava pra frente, assim, olhava aquela fila, assim, até um posto, assim, ela virava, saía lá na rua, assim, virava, daí tu baixava a cabeça, fazia cachorro. Daqui a pouco tu olhava de novo e a fila continuava lá, virando, meu Deus do céu, isso aqui não acaba. E tu não aguentava mais, cara. Aí fechava 1 hora da manhã e tu ainda tinha que fechar tudo e, tipo, cara, era muito trabalho. Foi uma experiência legal. Depois disso, não sei se já Mas tô... não, Quer... É porque eu eu vou anotei. falando, eu gosto Não, muito tu de foi falar. falando aqui e eu fui anotando É, muitas coisas aqui. Eu achei interessante. Teve desde a época que tu saiu de casa, né? é, Que tu falou ali que, briguei com meu pai e saí de casa. Então, às vezes, a gente fala na parte da gestão sistêmica das constelações, né? Aplicada aos negócios, e a gente fala muito da relação dos nossos pais, né? Que os nossos é, pais, como a gente a relação que a gente tem com pai, com mãe, interfere depois no sucesso do nosso sucesso profissional, em fazer dinheiro e em sim, manter esse dinheiro, né? Então, me chamou a atenção essa questão, que tu saiu de casa, depois retornou para casa, embora de repente depois tenha ficado tudo bem, se acertado, mas tu já viu que tu já tinha crescido, já tinha virado adulto, e de repente o teu lugar já não era mais ali, tu já tinha que seguir o teu caminho, sim, né? Então, a partir dali, tu disse que tu tinha o sonho de empreender. Então, tu já tinha uma visão de empreender e tinha um propósito de impactar na vida das pessoas. Então, olha só, jovem e já tinha uma visão de propósito. Já sabia que queria impactar e ajudar as pessoas a servir, né? Então, e a gente vê, já conectando com os dias de hoje, que o teu trabalho é servir, é conectar pessoas, conectar empresas, né, quem tem o produto e quem precisa do produto. Então, fazer essa conexão. Então, já vem de cedo isso, né? Daí tu falou em relações internacionais, que tu estudou e sempre foi estudioso. Isso me chamou a atenção também, porque rapidamente tu saiu de serviços gerais e foi para a administração, né, para a parte hum, administrativa, onde tu provavelmente o teu perfil seja um lobo aí, que é um cara bem processual, organizado, né? Então é um cara que gosta de manter as regras e seguir as regras, né? Então, tu fez para mim tem vários insights aqui mostrando como é que é o perfil do Rafael, como é que foi o teu início e as coisas que tu fez para chegar hoje, que a gente daqui a pouquinho vai saber onde tu estás hoje e o serviço que tu presta aí para tantas empresas. Mas achei interessantíssimo assim essa tua jornada e tudo isso que eu anotei aqui mostra que essa trajetória ela é uma trajetória que a gente via pelo caminho que tu fez, que ela é uma trajetória de sucesso, porque tu sim, já vinha e uma parte fundamental para mim é aqui, ó, o estudo, conhecimento, está sempre em busca, né, seguir, entender os processos, entender como as coisas funcionam. Então, eu achei isso fantástico, que é o que guia o teu caminho aí, que
para chegar nos dias de hoje. Então, anotei bastante coisa aqui e vi muita coisa interessante. Então, parabéns pela trajetória até então. Legal. Pra continuar, né, tu contando a tua história, eu acho muito bacana quando eu escuto, né, a gente se conhece já faz algum tempo, né, a gente tem eu acompanhei grande parte principalmente a jornada do início da jornada Da comunicação. de marketing, da comunicação, né, a gente teve outras experiências, oportunidade de se conhecer antes, então, até a gente não conversa, né, tu falando um pouco da tua história, agora eu lembro, né, e aí o que me vem na cabeça, assim, agora, que eu, né, pra te dar continuidade na tua história, eu gosto muito de dizer assim, que todo faixa preta um dia foi um faixa branca. Né? A gente fala que tudo que é grande começa pequeno. E eu acredito que muito vem da tua essência, vem isso da tua história, né? Essa questão de agregar, essa questão da tua infância com a família, essa questão de começar num cargo e crescer. Então, tu teve a experiência de estar dentro do negócio, ver as coisas acontecendo. O Cachorro do Bigode, para quem não conhece, é um negócio de muito sucesso em Porto Alegre, é um negócio que prosperou muito, né? Então e tu começou lá no chão e tu cresceu, né? Quanto tempo, Rafa, hoje tu tá no marketing? Que tu começou com a tua, não sei se a gente chama de agência, ou que tu começou a tua história como é, é, fazendo marketing. Eu não lembro Sim. se foi antes da Perfect, tinha algum cliente antes, eu não lembro como é que foi, mas quanto tempo faz que tu iniciou assim? Quantos anos tu tá nessa jornada já? No nicho ali, eu poderia te dizer que eu tô vamos lá, desde 2012, nós estamos entrando em 2024, 12 anos, né? Então, por quê que eu falo que é 12 anos? Porque lá quando a gente já se conhecia antes, porque a gente mora no mesmo bairro ali, né? Então a gente já tinha tido contato, assim, mesmo que superficialmente, assim, a gente se conhecia, mas através de um amigo nosso em comum que a gente começou a ter um contato maior, que é o Bigo, né? O Irani Júnior. E aí a gente começou a ter um contato na academia, porque é, logo que eu saí do Cachorro Quente do Bigode, porque eu queria ganhar mais, eu bati no teto. Depois de 3 anos, eu bati no teto no Cachorro Quente do Bigode, eu precisava ganhar mais, precisava faturar mais, e eu conheci o marketing multinível. Uhum. E aí eu fui pro marketing multinível. Fiquei alguns meses no marketing multinível e também nesse meio tempo eu fui vender imóveis. Então, fiquei alguns meses no marketing multinível, ganhei um dinheiro pequeno lá no marketing multinível, mas eu aprendi muito, eu sabia muito vender, eu tinha um tio que vendia muito, Uhum. então é o que eu aprendi muito com ele, hoje ele já é falecido, que era o Robson. A minha avó é muito vendedora, minha avó vende, cara, gelo para esquimó. Até hoje ela tem a lojinha dela lá, ela sempre vende, tu chegar na casa dela, tu vai sair com alguma coisa de lá. Uhum. Então, eu tinha um pouco dessa, talvez, de vivenciar um pouco isso, eu tinha esse tino para venda. E, cara, como corretor de imóveis, eu também vendi muito, muito rápido. Foi a primeira vez que eu ganhei muito dinheiro. Então, eu fui para o marketing multinível, como não ganhei dinheiro no marketing multinível, eu fui ganhar como corretor de imóveis. Uhum. Porque eu entrei como corretor aplicando o que eu aprendi no marketing multinível no treinamento. Para quem fez na época, eu fiz dinastia, né? Fiz dinastia, fiz Renaudet, fiz outras coisas também. E então tem um treinamento muito forte ali. E aí eu apliquei isso nas vendas e eu entrei em 20 dias e eu vendi o primeiro apartamento. Então, logo no outro mês eu já tinha um outro apartamento agenciado que foi vendido. Aí, em menos de 2 meses eu já estava vendendo outro, depois outro, depois outro. Então, estou falando de mais de 10 anos atrás, há 13, 14 anos atrás, antes da primeira crise lá que chegou aqui, em 2012, 2013, né? Que foi o que começou a chegar. Começou em 2008 nos Estados Unidos, aqui chegou em 2012, mais ou menos. Né? Que a gente começou a ter um impacto ali, começou a diminuir as vendas de imóveis. E eu estava vendendo, eu tirava um faturamento de 5, 6 mil reais em média para mim, por mês. Para mim, naquela época, era muito dinheiro. Sim. Nunca tinha ganhado perto daquilo. E os 5, 6 mil reais lá atrás, há 12, 13 anos atrás, sei lá, 12 hoje, sei lá, né, em questão de poder aquisitivo. Uhum. Então, para mim, era muito dinheiro. Só que eu, como um moleque, não construí nada. Eu peguei aquela grana Que e idade tu tinha nessa época aí? vamos lá, 2012, 2013, tô com 35, nós estamos falando de, me ajuda aí, 23. 23, 22, 23 anos. 22, 23. E aí eu botei tudo fora. Noite, festa, tudo que um jovem de 22, Sim. 23 anos Com dinheiro com faz. dinheiro faria. Não construí Não, mas nada, não construí nada, tive muito que amadurecer nessa parte. E aí foi quando eu fiquei a primeira vez sem dinheiro.
Eu quebrei pessoalmente, não tinha uma empresa, mas foi a primeira vez que eu quebrei, porque chegou um momento que eu não vendi mais apartamento. E continuou gastando como se estivesse Continuei vendendo. gastando como se tivesse, Uhum, porque eu achei que eu ia ficar rico. sim. E aí aconteceu que eu fui pra praia, no mercado, trabalhar no mercado aqui, é magistério, Uhum, e que é o nosso litoral norte aqui, o nosso Famoso magistério. magistério, e fui trabalhar como para ajudar um primo meu, que era dono de um mercado na época uhum, aqui, a tocar o mercado dele no verão. Foi tipo meio assim, vamos, vamos. Nem vim para isso, eu vim para passar o Natal aqui, não voltei mais, passei todo o verão aqui. sim. E aí fiquei todo o verão aqui porque eu tava sem dinheiro, não tinha dinheiro nem para pagar minha passagem, não tinha dinheiro para nada, tinha que pagar, tinha dívida para pagar, eu precisava de dinheiro para pagar as contas que eu tinha ainda. E eu vim para cá trabalhar tipo das 8 às 11 da noite para poder ter dinheiro para poder pagar a dívida que eu fiquei. Eu não vendia mais. Uhum, Eu parei de agenciar os apartamentos, eu parei de fazer o que devia ser feito, uhum, e aí acabou o dinheiro. Então, passei esse período aqui, me recuperei. Quando eu voltei, o Irani, que é esse cara, uma pessoa muito importante, até pela minha conexão com o Silvio, porque ele e o Guilherme, que hoje que foi meu sócio também, hoje está em Portugal, hoje o cara cresceu muito na parte de audiovisual, fez muitas campanhas gigantes como para Coliseu, pra Paquetá, Uber, entre várias outras que eles fazem, Dália, tipo, só as marcas gigantes que ele faz hoje, com muito amigo meu também, que já trabalhei muito junto, que é o John Paul Arlington, que é um cara da fotografia aqui no Rio Grande do Sul, um dos mais tops, vamos dizer assim. Tá rasgando seda para ele aqui, né? Mas o cara é bom mesmo, então é, tem essa parte aí. E aí os dois tinham uma ideia, que eles não estavam trabalhando com audiovisual, o Guilherme não trabalhava ainda na época, e eles tinham uma ideia que era criar sistemas de rádios indoor para negócios. E aí eles já tinham uma marca que era a Fit Life. E aí eles precisavam de alguém que vendesse isso. E eu uhum. era conhecido pelo Irani e por outras pessoas já porque eu era um bom vendedor, porque as pessoas tinham visto esse meu crescimento no comercial, que eu vendia, que eu tinha tido uma certa ascensão. E aí ele, cara, eu preciso de um vendedor para vender a nossa ideia. Porque eu faço a parte da música aqui, o Guilherme é a parte dos spots, e faz a masterização e tal, e eu tô parte dos sistemas, internet, eu preciso de alguém que venda. E eu, assim, topo, recente tinha voltado da praia. Uhum. Bora, não tô fazendo nada mesmo. Tô fazendo nada mesmo, não sei o que eu vou fazer na minha vida, voltei agora, tô sem dinheiro ainda, porque tinha pago o que devia pagar, mas tava sem dinheiro. Sim. Curtiu o verão, já tava aqui, já Bora, aproveitou um vamos pouquinho. começar. Bora lá, o que tem que fazer? Não, vamos começar aqui pela Perfect, que o Silvio é sócio. Isso foi em 2012, 2013 já, eu acho. 2013. Aí a gente tá em 2013. Final de 2012, no final de 2012. Não, cara, deixa eu pegar aqui. Mas Mas foi por aí, 2012, enquanto tu lembra da data 2012, aí, né? deixa eu só chamar atenção para uma coisa aqui, ó. Tu falou que tu deveria ter feito aquilo que tu sabia que estava dando resultado, que era continuar prospectando imóveis e tal, Ah, e não fez. E a gente fala no nosso treinamento que sucesso, o que é sucesso? É a constante execução do óbvio. ah, Então, às vezes é óbvio que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não faço. E daí acaba não dando certo. Então, se a gente fizer o óbvio sempre, né? E só pelo óbvio a gente já vai ter sucesso. Então, se a gente conseguir evoluir além do óbvio, vai ser mais fácil e às vezes mais rápido ainda. E tu falou na questão dessa que tu sabia, olha, eu deveria continuar prospectando imóveis, né, hum, para seguir aquela. Só que se tu continua fazendo isso também, de repente tu não cairia no marketing. é, Né? Então são caminhos, né, que a gente escolhe, são escolhas, são decisões que a gente toma que vão determinando os caminhos e as jornadas que a gente vai vivendo. E que bom que tu não continuou prospectando lá, porque daí tu está no marketing, está nos auxiliando hoje no gestão moderna aí não, e tá com essa trajetória, né? não, às vezes acontece as coisas boas vêm por coisas ruins, decisões ruins às vezes que a gente toma, né? Que é aquela história, ah, tem uma parábola que eu acho que eu não me lembro bem, é do certo ou é errado, só o tempo dirá. Não me lembro como é que Uhum. começa ela. Não sei se tu conhece, tu lembra, Silvio? Sim, eu conheço uma história, mas não uma parábola. É, Essa é a história. sabe a Só o história? tempo de, o, do
que é do menino que vai pra Isso. guerra, né? Só que ele, agora não vem na cabeça, mas eu sei qual é que é. Só. Então, tipo, daqui a pouco acontece uma coisa boa. Ah, que bom, aconteceu aquela coisa boa. Daí tu diz, que sorte, né? Sorte ou Sorte, azar, azar, só o tempo. só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Daí daqui a pouco acontece uma coisa ruim, o cavalo se machuca, o cara não. Isso aí. Sorte ou azar. Então a gente não sabe, né? A vida vai te levando pro caminho. Se tu toma decisões, daqui a pouco parece, meu Deus, cara, tô ferrado, vou me dar mal aqui, mas daqui a pouco, através daquilo, tu acaba encontrando uma nova oportunidade, enxerga uma nova oportunidade e tu consegue manter um crescimento, né? Essa é uma história boa. É. Eu lembrei agora. O cara tava na época medieval, Isso. e aí o cara, daí tava acontecendo uma guerra, né? E aí né, os reis, os chefes de guerra na época, ele passavam nas aldeias e pegavam e buscavam os homens e as crianças. Eu vou encurtar um pouco a história. Sim. Os homens e as crianças, que é uma reflexão bacana essa aí. É. E aí teve um momento que o cara, acho que o cara tinha perdeu um cavalo lá, encurtando a história. Aí o guri perdeu o cavalinho dele, e aí botou 2 cavalos lá dentro de uma cerca lá, e aí o guri pegou e foi andar no cavalo. Aí foi andar no cavalo e quebrou a perna. Aí quebrou a perna. Aí quando o cara passou para recrutar Isso aí, tem essa parte. para fazer o recrutamento lá dos homens lá, aí foi chamar a criança, daí o vizinho chegou pro dono, pô, o menino foi lá, pegou o cavalo, saiu para andar no cavalo e quebrou a perna. Ah, é muito azar, hein? Daí o pai do menino chegou para ele e falou assim, ó, sorte ou azar, só o tempo dirá. E aí passou uma semana depois, o guri com a perna quebrada, chegou os chefes, os heróis de guerra lá, os chefes de guerra da época, agora a gente veio recrutar todo mundo, só que só pode recrutar homens saudáveis. Aí chegou na hora, levou todos os meninos, e o único menino que não foi recrutado pra guerra foi o menino que tinha caído do cavalo. Aí o mesmo vizinho chegou pro cara e falou assim, pá, mas o teu filho tem muita sorte, hein? Que agora todo mundo vai ser obrigado pra guerra. E ele vê, sorte ou azar, só o tempo dirá. Então, resumindo a história, a gente não sabe as coisas que acontecem, às vezes a gente acha que é sorte, né? E pode ser o azar. E às vezes a gente acha que deu azar, mas talvez é a sorte. E a gente teve a sorte de se conectar, né? Porque hoje muito do resultado que a gente tem também, hoje no marketing da Perfect, tu me abriu os olhos, né? Tu me ofereceu, que eu quero que tu continue falando sobre isso. Eu lembro a primeira vez que tu chegou, era um absurdo para mim investir em marketing na época. Eu lembro até hoje que pouco tempo eu tinha feito uma reunião na época hoje com a conhecida V4. Agora, a gente tinha feito várias reuniões e os caras chegaram e falaram pra mim, não, eu posso contratar o marketing, só que assim, tu tem que ter 3 mil reais pra investir em propaganda, em tráfego pago, vamos dizer assim, na Tem uma época. história curiosa sobre o V4. E aí ele chegou e falou, eu sei porque tu teve uma conexão com eles, alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu falei assim, cara, isso é um absurdo, como é que eu vou investir 3 mil reais isso era só em tráfego pago, né? Hoje, sei lá, a gente investe mais, praticamente 8, 10, 15, né? Investindo muito mais hoje só em tráfego pago. E na época era um absurdo pra mim. E tu chegou, sem experiência nenhuma, tu conseguiu realmente, mostrando que tu é um bom vendedor. Me vendeu uma ideia, eu acreditei. E foi aí que tudo começou, né? Então hoje, naquela época, poderia ser sorte ou azar eu ter contratado outra empresa, mas aí tu apareceu e hoje é sorte. Mas eu via isso tudo como um custo que eu tinha na época, né? Que eu quis trazer essa reflexão porque eu acho que o marketing é visto por muitas pessoas e empresas hoje, as pessoas não veem como um investimento. Né? Elas veem como um custo, eu não posso investir, mas o quanto isso vai te retornar? Então o marketing ele tem uma particularidade que é abrir a mente das pessoas para mostrar através da comunicação, né, que é algo que tu é especialista hoje, né, Rafa, de o quanto tu pode ir mais longe do que tu nem imagina. Então acho que o marketing abre essas portas e tu abriu essa porta para nós, né, essa porta da consciência do impacto do marketing, né? Mas conta aí, continua. Aí quando chegou lá, apresentou para nós, acho que é uma história interessante, porque eu lembro que tu teve uma conexão com a V4. Tu entrou no marketing, né? Agora tu começa eu ainda não tô bem no marketing. Tô na comunicação, mas não tô bem no marketing ainda, o que é. Resumindo, ele falou e me vendeu que ele nem sabia que ele ia fazer ainda. E eu comprei. Muitas vezes. E para introduzir
Isso são muitas vezes. Vou contar algumas para vocês. Para introduzir, eu queria que a gente deixasse claro também, porque tem muita gente que está em casa, tem muito empresário lá, que às vezes ele não investe e ele não sabe muito bem o que que é o marketing. Então, se tu puder deixar claro assim, então, o que que é o marketing para quem não investe ainda, porque tem muito empresário grande que já investe, empresários médios, muita gente tem resultado com o marketing. O que que é o marketing? Para quem está em casa, não conhece, não sabe, nunca usou, o que que é o marketing? O marketing é qualquer ação que tu vai fazer para te poder colocar tua empresa, teu produto, marca no mercado. Hum. Então, quando tu vai fazer um flyer, tu tá fazendo um material impresso, por exemplo. Mas quando tu pega esse material impresso e tu coloca ele para ser divulgado na esquina, de um evento que vai ter, isso é marketing. Hum. Entendeu? Então, quando a gente fala em marketing, no conceito da palavra em si, é entrando no mercado. Hum. Né? Market, né? Quando a gente vai em é entrada. Então, basicamente, o marketing é isso. Quando tu pega um telefone, tu pega uma lista de telefones e tu começa a ligar, por exemplo, como eu já fiz muito na WhatsApp, trabalhei na WhatsApp também, tive a sorte de me conectar com pessoas e ter treinamento lá também. E tu vai fazer essa lista de ligações. Isso é marketing. Esse trabalho que é o outbound marketing, por exemplo, que a gente pode estar dizendo, que depois veio novos termos, né? Com o digital, a gente começou a ter termos não novos, mas eles começaram a ficar populares, Uhum. né? O inbound marketing, o outbound marketing. Então, o marketing ele é qualquer ação que tu faça para poder vender o teu produto ou uma ideia. Um serviço, produto, uma ideia, qualquer tipo de ação. Vamos lá, por exemplo, outdoor. Outdoor por si só é marketing? Não. Ele é uma comunicação, mas quando tu coloca isso dentro de um contexto para te poder vender um produto, um serviço ou uma marca, isso é marketing. Uhum. Entendeu? É uma ferramenta. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vem para o digital, que uma coisa que é muito famosa, tráfego pago é marketing? Não. Uhum. Tráfego pago é uma ferramenta. O criativo, um vídeo, a produção de um vídeo é marketing? Não, por si só não. Uhum. Ele é uma peça publicitária que tu, dentro de um contexto, dentro de uma estratégia, aí tu está fazendo marketing. Entendeu? Então, marketing é isso. E quando o Silvio coloca, e é uma coisa, cara, que acontece muito as pessoas vão abrir um negócio, as pessoas vão começar um novo ano da sua empresa e elas contabilizam o que que elas vão colocar de insumos, ela coloca ali o custo do RH, ela coloca a estrutura, ela coloca até a fachada, que daí a gente pode estar falando de marketing, dependendo de como tu usar isso estrategicamente, né, da tua empresa. Ela coloca um monte de coisas na empresa, mas ela não coloca o custo de marketing. Uhum. O custo para ela vender o produto dela, o serviço dela, a marca dela, ela não coloca isso no planejamento dela. E aí o que que acontece? Quando ela coloca o negócio no mercado e ela vê que ela não está tendo o resultado que ela precisa, ela sente a necessidade, tipo, cara, eu preciso divulgar melhor, e aí ela vai ver, vai fazer os orçamentos dela com empresas, ela começa a olhar assim, putz, mas eu não me planejei para isso. E agora? E agora acontece o quê? Ela, dependendo da necessidade dela, pode ser que uma pequena agência, uma pequena urgência, que a gente chama hoje, com uma pessoa, duas pessoas, vai entregar o que ela precisa. E aí ela vai ter um custo mais baixo. Mas dependendo da necessidade dela, ela precisa contratar uma estrutura maior. Então, ela vai ter um custo maior, não só do serviço que essas pessoas vão ter que integrar para ela, mas também do investimento em mídia que ela vai ter que fazer. Porque hoje, como já foi lá no passado, que a gente fazia um vídeo institucional, Silvio, e publicava no Facebook e viralizava, hoje não acontece mais. Então, hoje, a não ser que tenha que tu é uma pessoa, porque as pessoas não compram de marca, compram de pessoas. Então, a não ser que tu seja por isso que os influencers são tão fortes. Então, a não ser que tu seja um influencer, que tu tenha essa capacidade de engajamento, essa capacidade de retenção de público, e tu tenha esse crescimento, cara, tu vai ter que, orgânico, tem essa capacidade de engajamento, cara, tu vai ter que botar em tráfego pago, vai ter que fazer mídia programática. Mas aonde tu vai investir? Então, tu tem que contratar as pessoas que saibam utilizar bem essas ferramentas e não só botar o dinheiro, porque não botar dinheiro no lugar errado. Sim. E é isso que eu, na minha empresa, vendo. Não é o tráfego pago, não é a publicidade, mas é, cara, tá, mas como é que a gente vai fazer melhor o uso dessas ferramentas? Ah, Rafael, como até brinquei, o Gustavo, esse dia estava brincando com o Gustavo, cara, eu não garanto para ti que vai ter o resultado. Daí ele disse, não, então a gente vai ter que montar alguma coisa aí que a gente possa mostrar que o cliente possa ter resultado e que aí a gente venda isso para ele. Não, eu acho que é legal essa parte na parte de venda, mas eu costumo dizer com o cliente, para o cliente que é, por exemplo, cara, depende de muito contexto. Eu não te garanto o resultado, então o que que eu vou te garantir? Eu te garanto que se a gente estiver fazendo a coisa certa, a gente vai ter que entender o porquê que a gente está fazendo a coisa certa. Se a gente está fazendo a coisa errada, a gente vai ter que entender o porquê que a gente está fazendo errado. Então, isso eu te garanto que eu vou te entregar. E, claro, quando tu começa a entender o que está dando certo, começa a entender o que está dando errado,
tu tem mais possibilidades de melhorar ali na frente, na próxima rodada, vamos dizer assim. Então, esse é o ponto importante do marketing de crescimento, growth, que a gente chama, né? Só fazendo um parênteses pro pessoal que tá nos ouvindo, que eu acho que é importante a gente falar que às vezes a gente não, as pessoas não têm a consciência do impacto que isso tem no negócio. Só pra gente ter uma base, assim, eu sei que não existe uma receita de bolo, né? Que é de empresa para empresa, mas se a gente pudesse dar uma métrica, assim, para as pessoas poderem calcular, assim, em casa, minha empresa fatura tanto, qual seria o ideal, ou talvez um ponto inicial para ela ter uma base para fazer esse orçamento, por exemplo, chegando no final do ano agora, galera, quem não investe em marketing ou quem investe, daqui a pouco tu pode pensar nisso, né? E uma coisa prática, assim, se qual o percentual assim sugerido ou hoje uma média assim em negócio para tu pelo menos pensar e colocar no teu planejamento. Ano que vem eu quero faturar 1 milhão. Qual seria um número inicial para a pessoa ter um norte, assim, de um orçamento mínimo que seja e o máximo, e na tua experiência também, o que que tu já viu, assim, ó, tem empresas que já investem tantos por cento, tem empresas, qual o percentual que tu poderia dar para dar esse norte pra galera que tá nos vendo, assim? Isso é uma coisa muito relativa, Silvio, porque depende muito do tipo de negócio, do segmento dela, do contexto e da maturidade da empresa, do serviço dela, do mercado também dela, onde ela está inserida, né? Então, mas assim, tu vai buscar na teoria, tu vai buscar na teoria, se sugere que tu planeje entre 5 e 10% de investimento em marketing. Tá? Principalmente uma empresa que não está estável no mercado, consolidada, né? Agora, no mínimo, né? No mínimo, e esteja nessa faixa. Agora, vamos lá, tu tá uma empresa que tu precisa fazer uma entrada mais forte no mercado. Cara, tu vai ter que planejar dentro do teu orçamento um investimento maior, acima de 10%, entre 10% e 20%, dependendo daquilo que tu quer alcançar. Por exemplo, tu hoje tem uma empresa que fatura 100 mil por mês, mas tu quer faturar 200 mil por mês, poxa, tu tá planejando um crescimento de 100%, entendeu? Não é pouca coisa, é bastante. Então, tu tem a estrutura por trás para receber isso também, é uma outra coisa importante. Então, tipo, não é, vou investir 10, 20% em marketing, então meus problemas estão resolvidos. Não, cara. Vamos lá, daqui a pouco tu vai botar 10 mil em anúncio, em tráfego pago, no Meta, por exemplo, mas tu vai trazer um monte de lead que tu não tem uma estrutura comercial que está pronta, treinada para receber esses leads e fechar uma venda, está botando dinheiro fora. Então tem um monte de fator também que vai ser, que entra dentro desse contexto. Então é relativo. Mas, se tu, assim, ó, um mínimo, tem uma faixa assim para te poder tentar colocar dentro do teu orçamento, se está começando um negócio, que tu tente colocar entre 5 e 10% de investimento em marketing. Então, tu planeja faturar 100 mil por mês no próximo ano, então tu vai ter que colocar entre 5 e 10 mil reais todos os meses em marketing, Eu entendeu? queria falar Legal. com um empresário, porque o empresário é o seguinte, ó, quando ele tá com a conta dele fechada para o ano lá e não colocou o marketing. Então ele tem um preço de venda do produto que é X. Se ele tiver que investir 5 a 10%, ele vai comer, às vezes, o lucro dele desse produto. Então, por isso que o importante é o planejamento. Exato. Porque se tu está planejado para investir no ano de 2025 10% no marketing, eu tenho que colocar no meu preço de vendas a previsão desses 10% para que eu possa ter essa gordura para investir no marketing. Uhum. Porque senão vai ficar sempre inviável. Né? O empresário sempre vai dizer, não, mas eu não tenho como investir esse valor. Sim, porque não houve a previsão. Né? Uhum. Então, isso é um dos cálculos que a gente tem que colocar na hora de fazer a precificação do produto, principalmente para o empresário, é entender que existe um dos percentuais lá na composição do preço de venda do produto é o É o marketing. marketing. Né? Então, vai ter o marketing, vai ter o percentual do cartão, vai ter a comissão do vendedor, vai ter vários fatores lá que vai determinar o preço de venda, inclusive o marketing. Então, é um percentual que, se tu não coloca, depois vai acontecer do empresário dizer, ó, Rafa, eu não tenho 10% para investir, eu tenho 1% para investir, porque eu não fiz a previsão. E se eu queimar mais do que 1%, eu vou ter prejuízo. Né? Então, planejamento é fundamental. Sabe que tu entrou num ponto muito interessante, Gutierrez, que é o seguinte, também, mas o que que eu coloco dentro do marketing? O que que é custo de marketing? Uhum. Né? Tipo, a ferramenta de CRM, por exemplo, que eu vou utilizar é custo de marketing? Então, o empresário vai ter que decidir isso. Então, quanto mais coisas tu coloca que são custos de marketing, que fazem sentido, sim, o teu percentual de investimento em marketing tu vai ter que aumentar. Então, daqui a pouco tu vai dizer assim, bah, eu vou colocar
quero faturar 100 mil, mas então tem que colocar 5% dos 100 mil, são 5 mil. Aí tu vai botar 5 mil, bota uma ferramenta, pega uma ferramenta de CRM e vai investir entre 500 e R$ 1.000, por exemplo, para ter uma ferramenta robusta, que te ajude com automações, que tu possa segmentar os teus clientes, fazer disparos para ela. Então tu vai ter um custo para um negócio pequeno. Tu vai ter um custo pequeno, médio, né? Faturamento de 100 mil reais. Tu vai ter um custo de R$ 1.000, vamos botar aqui. Então já largou ali. Aí vamos supor que tu vai contratar uma agência pequena, tu vai ter um custo de um cara que vai fazer uma gestão de redes sociais para ti, uns postzinhos, e tu vai fazer e ele vai fazer mais o tráfego pago para ti, ele vai te cobrar, cara, no mínimo, para te ter segurança. Se o cara te cobra muito menos, daqui a pouco ele não vai conseguir te entregar. Ele vai te cobrar uns 2.500. R$ 2.000, R$ 2.500 no E mínimo. para alimentar o CRM, tu tem que ter alguém lá. E tu tem que ter mais uma pessoa para estar fazendo essa gestão. Então, se a mesma pessoa vai te fazer, ele vai ter que te cobrar mais, porque ele vai ter que contratar alguém. Então, nós estamos falando de 3, 4 mil. Então, já foi teu 5. Acabou. Acabou teu 5. E o tráfego pago, o mídia programática, onde é que está? Então, a gente está falando de tu ter uma noção também de o que tu vai colocar dentro do teu custo de marketing. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, a gente, para te responder o início da tua pergunta, tem uma outra coisa que é o seguinte. Tu não pode, tem que ter essa projeção, mas também tu não pode achar, vamos lá, eu tô abrindo uma pizzaria. Aí a minha pizzaria tá lá há 6 meses, eu tô vendendo, mas eu preciso vender mais. Aí eu contratei uma empresa para fazer as redes sociais para mim, o marketing digital para mim. Aí o cara foi lá, configurou os aplicativos de pedido para ti, tá tudo certo, fez os criativos e botou a campanha no ar. Botou rodar, fez a promoção e tal. E aí depois de 2 semanas, 1 mês, tu foi olhar as métricas com essa pessoa. E tu começou a ver que o custo por novo pedido, ele tá, vamos lá, tá pagando R$ 50 o custo do novo pedido. E é uma pizzaria, tu tá pagando, essa pizza custa R$ 70 a pizza, uma pizzaria popular, eu diria, né, mais um refri, mais o frete, deu R$ 80, R$ 90, tira todos os custos, tu tá perdendo. Porque tu tira o insumo, tu tira a hora trabalhada, tu tira a luz, tu tira o funcionário, tu vai olhar assim, tu vai olhar ali aquele custo por aquisição de um novo cliente, que é o CAC, que a gente chama, tu vai olhar para aquilo assim, pô, mas isso aqui tá ruim, eu tô perdendo dinheiro. Só que daí a gente volta pro conceito do marketing. O que que é marketing? Marketing também é a qualidade do atendimento, do produto e da entrega que tu faz pro teu cliente. Isso também é marketing. Então vamos lá, tu fez criativo, tu botou uma boa oferta, fez uma boa promessa lá para o cliente comprou o teu produto, crente que vai ter uma boa experiência. E aí ele comprou o produto. Ele comprou o produto e ele esperava ter 45 minutos para chegar a pizza. Chegou em 1 hora. Aí a pizza chegou lá em 1 hora, a pizza já não chegou meio fria, porque ela demorou para chegar, chegou meio fria, não chegou boa. E a pizza também, o produto, cara, tu não usou um produto de qualidade na tua pizza pelo preço que tu tá cobrando, por exemplo. O cara não teve uma boa experiência, ele não vai comprar mais de ti. Pronto, acabou. Isso também é marketing. Então ele não vai comprar de novo de ti. E aí o teu custo tá caro. Só que isso não depende só da agência ou da pessoa que tu contratou ali. Depende de todo um processo que ele precisa estar alinhado. E isso precisa ser alinhado com a agência, com o time ou com qualquer outra pessoa que tu contratou para estar fazendo esse trabalho. Porque é todo o processo. É a retenção desse cliente. Então, quando tu não tem a retenção desse cliente, o teu marketing, teu custo por novo cliente, ele sobe muito. Então, se tu tem que estar sempre comprando novo cliente, o teu custo vai ficar muito caro e isso vai ser prejuízo para o teu negócio. Agora, vamos pensar em um outro cenário. Esse mesmo cliente, ele teve uma puta de uma experiência. Pô, ele comprou um negócio lá, R$ 75, ele gastou com 80, 90, com R$ 100 ele pagou uma pizza família, ele chegou rápido, chegou antes dos 45 minutos, a pizza chegou boa, deliciosa, produto fresquinho, massa sequinha, cara, maravilhoso. O que vai acontecer na semana que vem? Esse cara que te custou R$ 50 para comprar, ele vai comprar, fazer um novo pedido talvez maior. Então, aquele custo que tu teve de R$ 50, ele não... A relação, essa conversão de quanto que tu investe em valor de faturamento, Ele dilui. ele começa a diluir. Então, o que eu estou falando é, quando tu faz o planejamento de marketing também, tu vai começar um planejamento de marketing, tu vai começar a fazer uma divulgação do teu produto, tu não pode pensar no mês seguinte, na semana seguinte. É um trabalho de longo prazo. Eu costumo dizer que tu começa a ter realmente um resultado efetivo, tu começa a olhar com entre 3 a 6 meses de trabalho. Dá para ter antes? Dá para ter antes. Sim. Mas vamos lá, a gente está falando de um pequeno médio negócio, que tu já não botou um marketing no planejamento. E aí tu tá olhando que tu vai ter que investir 5, 10 mil por mês. E aí tu quer, mas eu quero investir só 500 por mês no Meta. Hoje é só, porque hoje é muito pouco.
Lá atrás, quando a gente começou a fazer um trabalho com a Perfect, até era um valor ok. Hoje é muito pouco. Hoje tu não consegue fazer muita coisa. Tu não consegue escalar rápido, porque tu precisa também, tu tem a estratégia, tu tem o criativo, tu tem a publicidade, mas tu tem o aprendizado de máquina, tu tem o algoritmo hoje que tu tem que trabalhar. Tanto no Google, quanto no Meta, quanto qualquer outra plataforma. Então, se tu vai botar R$ 500 por mês, o tempo que tu vai levar para te poder ter um aprendizado e tu entender qual é a comunicação que funciona para o teu público, também ele é mais longo. Então, eu quero ter resultado em um mês. Beleza, então não dá para te colocar R$ 1.000 por mês, cara. Tu vai ter que colocar 10 em mídia paga, porque eu vou ter que usar 2, 3 só para ver o que funciona. Sim. Entendeu? É, Então, tem toda essa E é relação. paradoxal isso, né? É, Porque a galera fica. Quando tu vai investir em marketing, tem um custo para testar, tem um custo também de tempo para as coisas funcionar, tem um investimento financeiro que às vezes é tão importante quanto encontrar o cliente ideal, é tu saber quem não é o teu cliente. E às vezes tu descobre investindo em campanhas, né? E eu acredito que tu falou uma coisa aí que é muito importante, que talvez o cliente não se dê conta. Todo mundo, mesmo que tu não, é que nem a cultura da empresa. Mesmo que tu ache que tu não tem o marketing, tu sempre tem o marketing, sim, sim, faz né? Que a isso. gente fala do marketing boca a boca. Se Por tu que não que ele é o paga que pra alguém, é mais tu que faz, né? funciona? Porque o marketing tem um marketing boca a boca que a gente Uhum. fala, que é o marketing de indicação, e o que é um marketing que tem o custo mais barato, vamos dizer assim, né? Pela custo de aquisição pelo cliente. Isso tem a ver com. Não tem a ver com a maneira como tu comunica ou divulga. Tem a ver com a maneira como tu entrega. Então, tão Exatamente. importante quanto comunicar, divulgar e promover, né? Que é diferente de fazer promoção, é tu entregar aquilo que tu promete, porque isso vai te gerar uma economia real na prática. Por isso que a gente fala, qual é o melhor marketing? O marketing boca a boca, Não. porque é o que tu gasta menos, é o que tu tem o menor investimento. Então, para os empresários que estão nos assistindo, mesmo você achando assim, eu não tenho uma estrutura de marketing, você já faz marketing. É. Talvez você só faz marketing, talvez você só não utiliza todos os recursos. Por isso que o tema aqui a gente quer trazer o marketing moderno, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui para ti, Rafa, que é assim: o que que mudou? O que que mudou? Tá? Porque a gente sabe que se popularizou alguns termos e se criou algumas siglas, algumas coisas para facilitar, e hoje se popularizou, mas sempre existiu, vamos dizer assim, muitas coisas que a gente tem hoje. Mas o que que na tua visão, experiência de marketing, o que que mudou do marketing, vamos dizer assim, o marketing antigo e o marketing moderno? Qual foi a principal virada de chave? Eu tenho algumas visões sobre isso, mas eu queria te ouvir. O que que mudou? Sim, o marketing antigo de 5 anos para cá, talvez, ou não sei quanto tempo dá para fazer essa comparação, mas a gente sentiu que mudou as eu coisas, né? vejo que da pandemia para cá tudo mudou, né? Principalmente no digital, né? Intensificou, né? Porque quando a gente fala no Uhum. marketing hoje, a gente Acelerou. pensa muito no digital, né? A gente não, é claro que existem as ações, digamos, offline, que são as ações que a gente faz no dia a dia, o boca a boca, o outdoor, e tal, mas o marketing parece que se popularizou na pandemia, onde todo mundo migrou para o digital. Então, acho que aí houve não sei se é a tua opinião, de repente tu pode falar melhor sobre isso. Vocês querem que a gente entre nessa pauta agora? Agora? É isso? Não, eu acho que Posso responder? claro, Pode? pode responder, porque depois eu tenho uma outra pergunta aqui que eu fiz desenhar um guarda-chuva Tá, não, que eu tô com, que eu quero entender e que quero ajudar o empresário também a entender um pouquinho da estrutura do marketing e quem é responsável pelo marketing. eu só perguntei isso porque o Silvio colocou que Uhum, parecia que, ó, vou deixar aqui um gancho para depois, mas uhum. tipo, deixar aqui. Não, pode, Não, pode pode responder, entrar, que tá pode. dentro do contexto do que tu colocou do marketing de indicação ali, Tá, sempre existiu isso, né? sempre Mas existiu. as coisas mudaram, É. ferramentas viram, então, o que que tu acredita que mudou e qual na tua visão foi a virada de chave, assim, hoje, e talvez o que que não funciona, daí na tua pergunta, o que que funcionava que não funciona mais, ou tudo funciona, como é que é esse processo, assim, do marketing pra galera que entender melhor isso? Eu costumo dizer que mudou tudo e não mudou nada, É. entendeu? Porque, tipo, o marketing é um marketing desde muito tempo, entendeu? Desde muito tempo. Então, a gente ainda trabalha, a gente pode buscar lá em Philip Kotler, por exemplo, que é o pai do marketing, que a gente costuma. 5 pesos, né? Tem os 5 As de Kotler também, no 4.0, no livro dele. Tem o livro 5.0 dele que eu não li ainda, Marketing 5.0.
Mas assim, a gente pode buscar nele lá na época de 80, 90, quando das grandes agências e tal. Então você trabalhava muito, por exemplo, com impressão, com alcance, frequência. E nós tínhamos assim que a gente tem um termo que a gente diz que é a mídia mãe, né? O que que acontecia? Durante muito tempo, as pessoas, tu tinha um pacote de veículos que funcionavam muito bem. Então, tu sabia que tu ia comprar, botar a mídia numa grande, a comunicação numa grande mídia, como uma Globo da vida, tu ia contratar um jornal tal, tu ia contratar a imprensa tal, tu ia contratar os outdoors em alguns canais tal, então tu sabia que era aquilo que tu ia fazer e pronto. Rádio, né? Sim, naquela época, Rádio, há anos exatamente. atrás, se anunciava a venda, produtos para vender nos classificados da Zero Hora, né? E tu já tinha um padrão, sabe? Tu já tinha os pacotes sim, Carro de padrões. som na rua rolando, a gente botou, eu lembro aí que a gente botou até carro de som a rodar já, sim, né? Exato. se existia muito mais forte a panfletagem, né? Então, as malas diretas, né, das lojas que iam lá, botavam na caixinha de correio Isso, dos isso, prédios, isso. com o digital, isso tudo migrou, né, para a forma digital. Exatamente, então tu já respondeu tudo, na verdade. Porque onde que o marketing em si ele não muda, tu tem um objetivo, o marketing, como a gente falou, que o conceito dele é amplo, e é tu aplicar várias ferramentas, várias pequenas ações dentro de um contexto maior e tu aplicar isso de forma estratégica para te poder vender o teu produto ou teu serviço ou a tua ideia no mercado. Então o Uhum. marketing ele não mudou de forma conceitual e o que que tu deve fazer com ele. Agora, o que que mudou? Mudaram que a gente tem ferramentas novas. A gente tem pontos de contatos diferentes com o nosso consumidor. A forma de Então, comunicar mudou, né? a forma de comunicar também. Então, por exemplo, antes a gente não tinha as redes sociais, Uhum. né? Não tô chovendo no molhado aqui, todo mundo sabe. Então, tu não conseguia estar o tempo todo conectado com esse cliente. Então, tu precisava ter muita frequência com esse consumidor. Precisava ter muita frequência e teus canais era grande mídia. Uhum. E é impacto várias vezes, impressão, aparecer para grande massa, para todo mundo, Mas, Rafa, isso eu né? acho que melhorou para o pequeno. Melhorou pro pequeno. Porque o grande antes tinha dinheiro para pagar o espaço na Rede Globo, nas grandes mídias, né? E hoje o pequeno tem voz. O pequeno ele faz um Instagram e ele pode divulgar o produto dele, muita gente vai ver o produto dele e ele pode impulsionar isso. Então Né? acho que tá mais. Mas pro grande que sabe trabalhar isso também melhorou, Não, mas eu digo, o né? pequeno antes não tinha tanta voz, Não né? tinha. Ele era mais regional, ele tinha os braços dele, os Hum. tentáculos eram muito pequenos, ele ia perto, né? Uhum. Agora ele consegue fazer uma venda e despachar pelo correio, ele consegue entregar um postar e de repente fazer um impulsionamento na cidade vizinha, que antes ele não tinha tanto pontos de contato. Então Isso. acho que para o pequeno isso facilitou Não, essa sem dúvida jornada do nenhuma. digital, né? O Sem dúvida. acesso, né? Eu acho que eu acho que eu entendi o que tu quis dizer, assim, é para tu tá na ponta do marketing, tu tinha Uhum. que estar nesses grandes veículos, Isso. televisão, rádio, e o cara que é pequeno, o Ele não cara tinha mais. avaliava o custo, parecia algo que era Viável. impossível, era inviável. E hoje eu vejo que se tornou tudo mais viável. Por mais que a gente saiba que o Sim, sim, pago funciona muito mais, né? Hoje, organicamente, quem tem um bom conteúdo ou consegue, né, sim. comunicar para o público certo, também tem isso. Eu vejo que isso mudou muito também. Hoje ele é todo mundo que entra no mercado com negócio, se tu Tu tem conseguir uma fazer fácil uma. acesso, Tu, né? tu consegue, tu tem mais Acesso fácil. chance de se promover. Eu acho que isso aí mudou também bastante, né? Hoje Eu tu não sei, tu pode. acha que foi pelo digital Claro, que, sem que dúvida. aconteceu, o Não, que eu tenho o certeza. digital foi o. Não, certeza. Foi a grande popularização de todas essas ferramentas. Certeza, ele deixou mais fácil para te poder comunicar o teu produto. Qualquer um pode chegar ali e fazer um vídeo de engajamento, tem um monte de vídeo hoje que porque como a gente falou ali, como eu comentei ali antes, tu compra de pessoas, tu não compra de marca. Então é por isso que as marcas vêm com essa ideia de humanizar a marca, que acha que é só colocar uma pessoa na frente tô humanizando a marca. Também não é isso. Mas o que eu estava querendo dizer é que assim como para o pequeno, para os grandes na grande massa, para os pequenos lá na época é o carro de som na rua, Uhum. era o panfleto na sinaleira, né? Então, Na caixinha de panfleto correio. porque hoje quando É. tu faz um tráfego pago, por exemplo, no Meta, pegar como exemplo, tu tá nada mais é do que tu tá panfleteando, é panfletear, só que tu tá panfleteando no digital. Qual é a grande diferença? É que daí a gente começa a mudar nas mudanças mesmo, né? No que mudou tudo, porque antes eu comecei porque não mudou nada, né? Porque o marketing ele continua sendo marketing, tu precisa fazer as pessoas comprar a autoridade do teu produto, do teu serviço, e tu precisa ajustar todos os teus recursos possíveis dentro de uma estratégia maior. Beleza.
e tu precisa estar onde o teu consumidor está. Então, antes o que tinha era a grande mídia, era o jornal, era o outdoor, era o carro de som na rua passando, eram os panfletos nas caixinhas, as malas diretas. Então, era o que a gente conseguia fazer. A mala direta, ela foi não substituída, mas ela também veio com a companhia do e-mail marketing. Então, do disparos de WhatsApp agora, que está muito, dos SMS. Então, hoje todo mundo consegue contratar isso de forma fácil, tu ter fácil acesso. Não significa que são baratos, porque se tu não fizer bom uso disso, isso se torna um custo para ti. Então, não adianta tu sair contratando uma ferramenta para utilizar se tu não pensou em como utilizar aquela ferramenta antes. Então, às vezes a gente pensa assim, cara, vou contratar a ferramenta X porque agora dá para fazer, eu posso contratar aqui, contrata, e agora? O que tu vai fazer com isso? Aí tu não usa bem, então aquilo se torna um custo e não um investimento. Então, isso é um ponto importante. O que acontece agora com o marketing digital? E aí entra uma coisa que tu falou, Gutierrez, que eu guardei aqui, tá no cantinho da minha cabeça aqui, que é a relação entre o off e o digital, o on e o off. Lá na pandemia, já estava tendo essa mudança, mas lá na pandemia houve uma intensificação disso, porque as pessoas pararam de sair para a rua e todo mundo estava só no digital, e aí tu consegue encontrar as pessoas no digital. Então todo mundo foi para o digital, inclusive pessoas profissionais para trabalhar com digital, e empresas se deram conta que, cara, eu não estou no digital ainda, o que eu estou fazendo no meu negócio? E muitas empresas começaram a realmente investir de forma profissional no digital, empresas pequenas e médias. Né? A Perfect é uma que a gente já trabalhava, mas ali de 2019 para 2020, a gente começou a levar mais sério, ainda mais a sério, né, o marketing. Então, esse foi um divisor de águas. O que acontece com tudo que tem um boom desenfreado? Tu acaba tendo um pouco de, vamos dizer assim, diminuição de qualidade, por exemplo, naquilo que se faz. Então, o marketing também está tendo um filtro agora de qualidade, tanto de quem entrega serviço e também de quem comunica o seu serviço, sua marca. O que muda hoje, por exemplo, com relação ao teu contato com o consumidor? O consumidor ele não quer mais que tu simplesmente coloque uma comunicação, isso relacionado ao passado. Olha eu aqui, olha o meu produto é melhor. E eu resolvo X coisa para ti. Mas é uma conexão de engajamento com aquela marca que o consumidor quer ter. Entendeu? Então, quando tu vai para as redes sociais, o que tu vai medir não é só impressão. Então, tem muitos grandes marcas, grandes empresas e até grandes agências que vendem muito alcance, por exemplo. Alcance. Olha quanto que eu alcancei. Tem alguns clientes que às vezes tu pega tem um cliente, não vou comentar sobre o caso, mas trazendo ele para cá, eu comecei a trabalhar com ele e ele estava sempre muito preocupado com a métrica de alcance. Ele quer saber quantas impressões estava tendo, quantos alcances estava tendo. E eu disse, olha, mas isso não é relevante para nós. Como não é relevante para nós? É isso que eu vendo para os meus parceiros, para os meus patrocinadores, porque eu vou lá pegar porque ele é uma instituição que vende patrocínio, por exemplo, parcerias. Então, vem as outras empresas e apostam dinheiro neles, considerando que essa instituição vai dar credibilidade para eles. Vai dar visibilidade. Só que o que acontece? Se eu só tenho alcance e eu só quero pagar um CPM, que é o custo por 1.000 impressões, mais baixo, para eu poder ter mais pessoas com aquele investimento que eu faço, eu posso estar alcançando qualquer pessoa. Sim. E aí que o digital faz a diferença. Porque não é só panfletear na sinaleira, que, por exemplo, eu botava uma pessoa panfletear na sinaleira, passava 50 carros ali, eu entregava aquele panfleto, a pessoa pegava o panfleto, amassava, botava do lado, chegava em casa, botava no lixo. E eu achava que eu estava tendo um bom uso daquele investimento. E o digital traz essa otimização. O que a gente tem que mudar como métrica, então? Aquela minha comunicação está retendo o público, está tendo engajamento, esse cara está engajando e está indo para o próximo passo do meu funil. Então não é só impressão, não é só alcance, é o quanto que aquela minha comunicação está encontrando a pessoa correta e o quanto que ela engaja e retém no meu anúncio, na minha comunicação. Porque é isso que a gente precisa medir hoje, é o quanto que aquela pessoa se envolve. E aí, Gutierrez, quando a gente consegue pegar essa diferença que o digital traz e a gente consegue trazer o off, que não morreu e nunca vai morrer, a rádio não morreu, porque a gente precisa ter essa experiência off, também a gente precisa, quando a marca consegue ter essa conexão do offline com o digital, tu tem um trabalho de marca, de presença na mente do teu consumidor de uma forma exponencial. Então, e aí tu vai estar em todos os lugares, que daí a gente está falando realmente de uma comunicação omnichannel, que a gente, todos os canais, né? Tu tá em todos os lugares.
Então, esse é um Isso ponto que tu importante. tá falando e eu estou pensando aqui na questão, por exemplo, tem muitas empresas que elas têm o digital muito forte, eles dizem assim, não, mas vai terminar com a loja física, né, com um ponto de venda físico. Mas eu vejo que o ponto de venda físico é o local do cliente viver a experiência, É, né? Ir lá e experimentar o calçado, experimentar a roupa, viver aquela experiência, sentir o cheiro, né, uhum, do atendimento, né, para que depois ele possa comprar muitas vezes pelo digital. sim. Mas ele tem que viver aquela experiência. Opa, eu fui lá naquela marca, naquela loja, eu vivi a experiência, eu experimentei a roupa, eu experimentei o calçado, comprei, ou de repente deixei para comprar pelo digital, mas eu vivi aquela experiência ali, eu tenho contato, pontos de contato. E tem algumas empresas que eles fazem, tem uma métrica, né, que a cada, sei lá, 8, 5 ou 10 pontos de contato com a marca, a pessoa acaba consumindo, né? Uhum, E tu falou, que eu já queria conectar com esse assunto, tu falou no público-alvo. E eu vejo que o público-alvo é importantíssimo porque a gente tem que identificar esse público-alvo, quem é o nosso consumidor. E tu falou em atração, então eu tenho que atrair o público-alvo. E depois eu tenho que reter esse público-alvo para depois converter esse público-alvo. Então existe uma jornada, né? uhum, Então quando tu só atrai, só atrai, só atrai, mas não retém ele, de repente com um conteúdo bom, com algo de bom que essa pessoa, esse empresário tem, que tu tem para oferecer para ele, ele não vai ficar ali, ele vai embora. Ele veio, deu uma olhadinha, não, que não tem nada que me interessa, eu vou embora. Então eu tenho que atrair esse público, manter ele com atenção plena, para que depois eu possa fazer uma conversão através da venda. Então, eu queria escutar um pouquinho de ti se realmente esse é o caminho, se essa é a jornada que a gente busca muitas vezes através do digital para conseguir fazer as nossas vendas. Eu vou complementar a tua pergunta e daí tu desenrola porque tem a ver com a mesma coisa. Eu anotei alguns aprendizados aqui dentro daquilo que tu trouxe, né? Hum, Primeiro, eu acho que é importante ficar claro o seguinte: hoje tem muitas ferramentas e a própria internet ela vende pra gente essas ferramentas, uhum. né? E pelo que tu falou, né, a estratégia é mais importante que a ferramenta hoje em dia. Óbvio, sem dúvida. Então é importante falar pro pessoal, porque às vezes alguém vai te falar, contrata isso, contrata aquilo. O resultado do marketing, eu tô falando do resultado final lá, né? Conversão, que eu consigo usar aquilo lá para vender. Tem a ver com mais com a estratégia do que a ferramenta. Porque eu acredito que a gente tem uma oferta grande de ferramentas, porém eu vejo que às vezes falta a estratégia de como usar a ferramenta. Eu acho que isso é um ponto que eu gostaria que tu, né, que tu respondesse aí junto com a pergunta do Gutierrez. Outra coisa que falando daí no que tu colocou do público, né, hum, tu colocou assim, o que é mais relevante hoje, né? Dentro da tua fala, né, é o engajamento. E esse engajamento, as pessoas que se engajam, faz com que eu conheça e determine quem é meu público-alvo. É, mais ou Uhum. menos assim, né? Tô, sim. tô, tô numa linha, tá na linha de Tá ali, raciocínio, né? beleza. Tá, beleza. Então, o que isso interfere pra gente como empresário? Que é a reflexão que eu queria trazer e pedir pra ti desenrolar em cima disso. Se o mais relevante é o engajamento, né? Se a gente entendeu que a estratégia é mais importante que a ferramenta, por isso que não adianta só ter as melhores ferramentas ou até mesmo um investimento em algo que não seja estratégico. Uma outra mudança que eu vejo para descobrir isso é que as pessoas e os empresários precisam entender que a gente tem que entender sobre gente. Então, eu vejo que o marketing ele mudou porque hoje se faz uma avaliação sobre o comportamento das pessoas, né? Tem dentro da própria psicologia, que eu sei que tem um cara que estuda isso também, né? Como é que a pessoa compra? O que que faz a pessoa comprar? Então, eu vejo que uma das coisas que mudou é que hoje a gente estuda o comportamento das pessoas. Tu tem que aprender a estudar sobre gente. Hum. O que que eu tô querendo trazer com isso? Que para te descobrir o público-alvo, que são as pessoas, para te ter um negócio de sucesso, depende das pessoas, dentro do marketing hoje, dentro dessa descoberta do público-alvo, como que mudou nessa questão de entender o comportamento psicológico das pessoas, ou o que que mudou no comportamento de compra que o marketing ele consegue usar isso a seu favor para comunicar melhor hoje? O que que eu... É bem ampla essa pergunta aí, é bem É, interessante, é difícil de responder. Porque, como mas faz sentido, né? Que o faz que sentido. mudou foi o comportamento das pessoas mudou, né? Mudou o comportamento, elas estão a 3 cliques de fazer uma compra.
Então as pessoas, se tu vai ver pesquisas aí, tu vai ver que as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais estressadas muitas vezes, as pessoas estão mais sem foco, por exemplo, nas coisas, a internet, o digital tira um pouco disso, causa muito essa questão psicológica nas pessoas. E a pessoa que estuda o marketing, mesmo que não seja uma especialista, mas se a pessoa começar a estudar agora um pouco marketing, tu vai ver que tem muito a ver, 100% a ver, na verdade, com psicologia. Tu vai ter que entender um pouco da psicologia das pessoas. E quando a gente vai tratar, tipo, de um anúncio, de um criativo, uma campanha, tu fica pensando quais são os gatilhos que eu vou fazer a pessoa converter de uma forma mais fácil, que eu tenha menos custo para ela. E aí a gente pode entrar numa linha tênue do marketing. Porque ao mesmo tempo que o marketing, que tu vai estudar psicologia, ele, pô, é para vender, gera negócios, a gente está falando de mercado, mas tu tem que ter muito cuidado também se tu não vai te corromper dentro do marketing. Porque a partir do momento que tu começar a aprender isso, tu pode usar isso para o mal. Pode usar isso para vender um produto ruim, tu pode usar isso para vender um produto falsificado, tu pode usar isso para vender uma má experiência de forma intencional. Então, isso é uma coisa muito importante que eu presto muita atenção quando eu estou fazendo campanhas para meus clientes também. Eu não estou vendendo algo que não existe